Olá pessoal, muito boa noite a todos, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do professor Igor Maquieira, Meio Ambiente e Clima. São 22 horas do dia 3 de setembro de 2019. Nesse exato momento começa a terceira parte da série Fotossíntese. E a terceira parte eu vou abordar a função dos pigmentos, o papel dos pigmentos. Mas antes de mais nada, se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se. Certo? Você que gosta da verdadeira ciência, gosta da biologia, dessa parte ambiental, com informações extremamente relevantes, né? Inscreva-se, dê o seu like, compartilhe esse vídeo. Quem puder, faça a colaboração, está na descrição do vídeo. E sem mais rodeios, vamos à apresentação. Fotossíntese, a função dos pigmentos. Bom, essa parte, gente, um pouquinho mais extensa, a função dos pigmentos. Por quê? Porque para a energia luminosa ser utilizada pelos sistemas vivos, é necessário que ela primeiro seja absorvida. A substância que absorve luz é denominada justamente pigmento. Alguns pigmentos absorvem todos os comprimentos de onda da luz. Então, são negros. Correto? Então, já comecei a falar de luz, por isso é importante você assistir a parte 2 que eu apresentei, a natureza da luz. A maioria dos pigmentos, entretanto, absorve somente um determinado comprimento de onda e transmite ou reflete os comprimentos de onda que não são absorvidos. Perfeito? Ora, vou repetir essa parte que eu vou demonstrar isso. Então, a maioria dos pigmentos absorve somente um determinado comprimento de onda e transmite ou reflete os comprimentos de onda que não são absorvidos, que é justamente isso daqui. Certo? Lembra quando eu apresentei o outro Hangout, a parte 2, falando a respeito da natureza da luz, quando eu apresentei uma imagenzinha com um prisma, né, a luz branca. Então, ali naquela imagem estavam contidos justamente o seguinte, o que estava ali? Ali estava querendo dizer que a luz branca é, na verdade, uma mistura de luz de diferentes cores. Quando ela passa através de um prisma, é decomposta em seus componentes. É o celebrado fenômeno de cores, ao qual o Newton se referiu. Então, a luz visível é somente uma pequena porção do vasto espectro eletromagnético. Para o olho humano, as radiações visíveis variam da faixa de luz violeta, no qual os raios mais curtos são de 380 nanômetros, para a luz vermelha, na qual os raios mais longos são de aproximadamente 750 nanômetros. Nessa imagem aqui, justamente, quando a luz... Aqui é um tomatinho, tá certo? Perfeito? Tá? São um esquema de dois tomatinhos, coincidência da luz solar. Então, quando a luz atinge um objeto colorido, alguns comprimentos de ondas são absorvidos, enquanto outros são transmitidos ou refletidos. As cores que percebemos estão nos comprimentos de onda, de luz, que são transmitidos ou refletidos. Por exemplo, esses tomates maduros aí, eles aparentam ser vermelho, porque ele reflete a luz na região vermelha do espectro. A luz em todas as outras porções do espectro visível é absorvida. Similarmente, as folhas do tomateiro apresentam aquela coloração verde, porque elas refletem a faixa de luz verde do espectro. Perfeito? Certo? Bom, então o que vai acontecer aqui? O padrão de absorção da luz por pigmento é conhecido como espectro de absorção de cada substância. Aí que vai entrar
a querida clorofila, que é o pigmento que torna as folhas verdes. Ah, professor, mas nem toda folha é verde. Calma, eu já vou entrar lá. Eu vou entrar nesse assunto aí. Absorve luz principalmente nos comprimentos de onda azul, violeta e também no vermelho. Como reflete a luz verde, sua aparência é de cor verde. Então, o que vai acontecer? Um espectro de ação demonstra eficiência relativa de diferentes comprimentos de onda da luz por um processo específico que requer luz, tal como a fotossíntese ou a floração, né, para dar floração. As similaridades entre o espectro de absorção de um pigmento e o espectro de ação de um processo que requer luz fornecem evidências de que o pigmento é responsável por esse processo em particular, que é essa imagem aqui. Uma linha de evidência de que a clorofila é o principal pigmento envolvido na fotossíntese é a similaridade existente entre seu espectro de absorção e o espectro de ação da fotossíntese. Então, espectro de absorção e espectro de ação da fotossíntese. Vamos primeiro comentar esse gráfico, que é justamente o espectro de ação para a fotossíntese, que é a curva superior, e o espectro de absorção para a clorofila A, a clorofila B e os carotenoides, os carotenos, na curva inferior, no cloroplasto de uma planta. Né? Justamente, cloroplasto, clorofila. Correto? Vamos observar aí justamente essa relação entre o espectro da fotossíntese e esse espectro de absorção para a clorofila A, clorofila B e carotenoides, todos os quais absorvem luz utilizada na fotossíntese. Perfeito? Aqui, essa imagem aqui, foi o que eu acabei de comentar. Que é essa linha de evidência de que a clorofila é o principal pigmento envolvido na fotossíntese e a similaridade existente entre seu espectro de absorção e o espectro de ação da fotossíntese. O que acontece aí? Esse senhor aqui, né, o senhor Theodor, né, ele fez alguns experimentos em 1882 com essa alga aqui, que é a Spirogyra, né? Que é uma alga filamentosa. Então, o que ele revelou? Ele revelou o espectro de ação da fotossíntese nessa alga. Assim como os pesquisadores que estão trabalhando recentemente, o Engelmann, esse senhor aí, ele utilizou a taxa de produção de oxigênio para medir a taxa de fotossíntese. Diferentemente de seus sucessores, entretanto, ele não possuía aparelhos eletrônicos sensíveis para detectar o oxigênio. Então, qual foi o indicador que ele utilizou de oxigênio? Né? Ele escolheu bactérias móveis que são atraídas pelo oxigênio. Ele substituiu o espelho e o diafragma, utilizados frequentemente para iluminar objetos observados sob o microscópio, por um aparato microespectral, que, como o nome indica, né, projeta um minúsculo espectro de cores para a lâmina sobre o microscópio, correto? Então ele organizou um filamento de células de algas paralelas à difusão do espectro. As bactérias, que são atraídas pelo oxigênio, acumularam-se principalmente nas áreas onde os comprimentos de onda violeta e vermelho atingiam o filamento da alga. Olha só que interessante. Atingiam um filamento da alga. Para vocês perceberem. Como pode ser visto, aqui, o espectro de ação para a fotossíntese apresenta-se paralelo ao espectro de absorção da clorofila, como indicado na linha preta. Engelmann concluiu que a fotossíntese dependia da luz absorvida pela clorofila. Este é um exemplo de uma série de experimentos que cientistas consideram muito relevantes, não somente por ser brilhante, mas também devido à simplicidade na preparação e na conclusão de seus resultados.
Ora, quando essas moléculas de clorofila ou outros pigmentos absorvem luz, os elétrons são temporariamente impulsionados a um nível de energia mais alto, que é o chamado estado de excitação, ou estado excitado. Quando os elétrons retornam para um nível de energia mais baixo, ou o chamado nível basal, a energia liberada possui 3 possíveis destinos. A primeira possibilidade é que a energia pode ser dissipada em calor ou para alguma combinação de calor e luz de comprimento de onda mais longo, que é o fenômeno conhecido como fluorescência. Na fluorescência ocorre, entretanto, somente quando a energia luminosa é absorvida por moléculas isoladas de clorofila em solução. Uma segunda possibilidade é que a energia, mas não o elétron, pode ser transferida de uma molécula excitada de clorofila a uma molécula de clorofila vizinha, excitando esta segunda molécula e permitindo a primeira retornar ao seu estado basal. Esse processo é conhecido como transferência de energia por ressonância e pode ser repetido para uma terceira ou quarta ou mais moléculas de clorofila. A terceira possibilidade é que o elétron de alta energia pode ser transferido para uma molécula vizinha ou receptor de elétron, que faz parte de uma cadeia de transporte de elétrons, deixando uma deficiência de elétron na molécula de clorofila excitada. Durante o processo de fotossíntese, em cloroplastos intactos, as segunda e terceira possibilidades, que eu acabei de citar, denominadas de transferência de energia de uma clorofila excitada a uma clorofila vizinha e transferência de elétrons de alta energia a um receptor de elétrons vizinhos, são eventos bastante úteis de liberação de energia. Então, em células eucarióticas, a fotossíntese ocorre no cloroplasto, e a estrutura do cloroplasto possui um papel fundamental nessa transferência de energia. As moléculas de clorofila encontram-se inseridas nos tilacoides dos cloroplastos, tá certo? No tilacoide dos cloroplastos, que foi justamente quando eu demonstrei o primeiro vídeo, você que perdeu, eu demonstrei, tem 1 micrômetro, de 1 nanômetro, eu acho, justamente o tilacoide do estroma. Tá certo? Perfeito? Melhor dizendo, tem 1 micrômetro. É 1 micrômetro. Eu demonstrei o tilacoide. Então, os principais pigmentos fotossintetizantes são as clorofilas, os carotenoides e as ficobilinas. Antes de mais nada, demonstrar para vocês aqui a imagem, essa imagem aqui, tá? O que é essa imagem? Tá certo? Aqui está um estômato, tá certo? Um estômato. Ele está bem aqui. Perfeito? Aqui você tem a parede celular, vacúolo, núcleo, você tem o citossol, o cloroplasto. Então, você tem várias partes da célula vegetal para vocês entenderem. Aqui você tem o tilacoide, ó. Correto? Que formava o grânum. Isso aqui eu comentei no primeiro hangout. Aqui, então, está o esqueminha de uma folha de dente de leão. Tá certo? Então, aqui, na parte daqui de cima, está o tecido interno da folha, que é o mesofilo, que é especializado para a fotossíntese. Então, essa estrutura, justamente da folha, consiste em células alongadas, no caso da dente de leão, com formato de colunas, e células com também formato irregular, que a gente chama de parênquima lacunoso, sendo que todos contêm numerosos cloroplastos e grande parte de sua superfície vai estar exposta ao espaço, ao ar. Então, o que vai acontecer? O oxigênio, dióxido de carbono e outros gases, incluindo até o vapor d'água, entram na folha através de aberturas especiais, os queridos estômatos,
Estes gases vão preencher os espaços intercelulares, entrando e deixando a folha e células, no caso por difusão. A água e sais minerais absorvidos pelas raízes chegam até as folhas por meio dos tecidos condutores de água, o xilema, dos feixes vasculares ou das nervuras presentes nas folhas. Já os carboidratos, os produtos da fotossíntese, movem-se para fora da folha por meio de tecidos condutores de alimento, floema dos feixes vasculares, sendo transportados para as partes não fotossintetizantes da planta. Os cloroplastos, aqui no Bzinho aqui, ó, os cloroplastos, esses negocinhos verdinhos aqui, ocorrem na fina camada do citoplasma, rica em proteínas que circunda um grande vacúolo central. A estrutura tridimensional dos cloroplastos está sendo citada aqui. Ó. Essa estrutura tridimensional. E aqui está justamente o arranjo das membranas dos tilacoides contendo pigmentos. E as pilhas de tilacoides discoides, conhecidos como grana, que eu já citei aqui, estão interconectadas pelos tilacoides conhecidos como tilacoides do estroma, que atravessam o estroma. Perfeito? Bom, então a gente tem clorofilas, tem carotenoides e tem ficobilinas. Então há diversos tipos de clorofila. Nós temos a clorofila A, que ocorre em todos os eucariontes fotossintetizantes e cianobactérias. Não surpreendentemente, essa clorofila A é essencial para a produção de oxigênio pela fotossíntese realizada pelos organismos destes grupos. Citado também nessa imagem aqui. Ó. Tá? Depois eu vou comentar a respeito dessa imagem. Mas essa imagem aqui, já adiantando, a clorofila A ela tem um íon de magnésio mantido no anel de porfirina, contendo nitrogênio, destacada justamente aqui em azul. Ligado a esse anel, nós vamos ter uma longa cadeia hidrocarbônica, formando uma cauda hidrofóbica que serve para ancorar a molécula a uma proteína hidrofóbica específica da membrana do tilacoide. E nós temos a clorofila B, que difere da A por possuir um grupo CHO no lugar do grupo CH3, que está aqui. Ó. O CH3 está aqui. As ligações simples e duplas alternadas, conhecidas como ligações conjugadas presentes neste anel de porfirina das clorofilas, são comuns entre os pigmentos. Perfeito? Eles são comuns. Mas o que vai acontecer? Nós temos também algumas plantas, algas verdes, euglenas, vão conter o pigmento clorofila B, tá certo? O qual tem um espectro de absorção ligeiramente diferente da A. É um pigmento acessório, um pigmento que não está diretamente envolvido na transdução de energia da fotossíntese, mas serve para ampliar a faixa de luz que pode ser usada na fotossíntese, que é essa imagem aqui. Tá certo? Ela vai ampliar a faixa de luz que pode ser usada na fotossíntese. Quando uma molécula de clorofila B absorve luz, a energia é transferida para a molécula de clorofila A. Ela transfere, que então a transforma em energia química durante a fotossíntese. Nas folhas da maioria das plantas verdes, a clorofila A geralmente representa 3/4 do conteúdo total de clorofilas, e a clorofila B constitui o restante, 1/4. Já a C substitui a B em alguns grupos de algas, principalmente as pardas, diatomáceas, tá certo? As bactérias fotossintetizantes, diferentes das cianobactérias, possuem ou a bacterioclorofila, que é encontrada nas bactérias púrpuras, ou clorofila chlorobium, que ocorre em bactérias sulfurosas verdes. Essas bactérias não podem retirar elétrons da água e, portanto, não liberam oxigênio. Já as clorofilas B e C e os pigmentos fotossintetizantes dessas bactérias púrpuras e sulfurosas verdes são simples variações químicas da estrutura básica que foi mostrada nessa imagem aqui. Tá? Duas outras classes de pigmentos são
que também estão envolvidos na captura de energia luminosa, são os carotenoides e as ficobilinas. A energia absorvida por esses pigmentos acessórios precisa ser transferida para a clorofila A, e assim como as clorofilas B e C, estes pigmentos acessórios não podem substituir a clorofila A na fotossíntese. Ou seja, a clorofila A é extremamente importante, gente. Embora os pigmentos carotenoides possam auxiliar na coleta da luz de diferentes comprimentos de onda, sua principal função é de antioxidante, prevenindo danos fotooxidativos às moléculas de clorofila. Sem os carotenoides, não haveria fotossíntese na presença de oxigênio. Os carotenoides são pigmentos solúveis em lipídios, de cor meio vermelha, laranja ou amarela. Alguns alimentos vocês podem até já ter visto escrito caroteno, né? Daquela coloração alaranjada, amarelada. Assim como as clorofilas, os pigmentos carotenoides dos cloroplastos estão inseridos na membrana do tilacoide, tendo dois grupos de carotenoides, os carotenos e as xantofilas, que estão normalmente presentes nos cloroplastos. O beta-caroteno é encontrado nas plantas, sendo a principal, vamos dizer assim, fonte de vitamina A necessária aos seres humanos e outros animais. Em folhas verdes, a cor dos carotenoides frequentemente é mascarada pela abundante presença de clorofila, mas em regiões temperadas, os carotenoides tornam-se visíveis quando as clorofilas são destruídas no outono. A terceira classe de pigmentos acessórios vai ser constituída pelas ficobilinas, encontradas nas cianobactérias em cloroplastos de algas vermelhas. Diferentemente dos carotenoides, as ficobilinas são solúveis em água. Perfeito? Certo? O próximo capítulo, ou melhor dizendo, a quarta etapa, eu vou depois entrar nas reações da fotossíntese, um pouquinho mais complexo, que vai abranger parte de ATP, ADP, NADPH, NAD+, correto? Que são justamente a parte dos fotossistemas, tá? Dos fotossistemas. Aí justamente os fotossistemas 1 e 2, correto? É um pouquinho mais complexo. A parte final eu vou finalizar com as plantas CAN. Tá certo? Perfeito? Bom, eu fico por aqui. Eu só tenho a agradecer, o canal tá crescendo. É óbvio que quando começa a crescer, começa a vir, eu chamo de espiões, né? Que ao invés de partir para o debate, partem para agressões, tá certo? E não serão respondidos, serão bloqueados, e dependendo do tipo de agressão, as providências vão ser tomadas, e não estou falando isso da boca para fora, tá certo? Bom, gente, eu fico por aqui. Um forte abraço a todos, uma ótima noite, fique na paz. Se inscreva no canal.